Dizem que o tempo é capaz de curar todas as feridas. Mas para alguns, o tempo é apenas um cronômetro, marcando os segundos, os dias e os anos, até que a conta seja devidamente acertada. Em Frutal, no interior de Minas Gerais, o que parecia ser o fim de um trágico ciclo de violência doméstica tornou-se o prelúdio de uma execução planejada por uma década. Esta não é apenas uma história sobre um crime, é sobre um menino que se tornou homem alimentando uma única e sombria promessa. Tudo começou em 2016, durante uma cavalgada que marcava a abertura da Expo Frutal. O clima era de festa, música alta, bebida e famílias espalhadas pela multidão. No meio daquele cenário, Marcos, com apenas 8 anos, recolhia latinhas pelo chão para conseguir algum dinheiro. Era só uma criança tentando ajudar em casa, sem imaginar que aquela noite destruiria sua vida para sempre. Ao lado dele estava a mãe, Galciane Cipriano, de 28 anos, acompanhada de Rafael, o companheiro dela. Até então, Rafael era visto como alguém próximo da família, um homem que convivia com os filhos dela e aparentava cuidar de todos como se fossem seus. Mas bastaram algumas horas para tudo mudar. Depois da festa, eles seguiram para um churrasco. Em algum momento da noite, o álcool e o ciúme transformaram uma discussão comum em algo muito mais perigoso. Galciane tentou encerrar a briga. Pegou Marcos e saiu dali na tentativa de evitar o pior. Só que Rafael foi atrás. No meio da Avenida JK, tomado pela fúria, ele atacou Galciane com extrema violência. Foram dezenas de facadas diante do próprio filho. Marcos viu tudo. Viu a mãe cair. Viu o homem que chamava de padrasto se transformar num assassino. E viu uma cena que nenhuma criança deveria carregar na memória. Testemunhas conseguiram conter Rafael até a chegada da polícia, que o prendeu ainda no local. Mas, enquanto os adultos gritavam e a cidade se chocava com o crime, outra coisa nascia ali em silêncio. O ódio de uma criança traumatizada. Segundo relatos, pouco depois do assassinato, Marcos fez uma promessa que jamais esqueceria. Quando ele sair da prisão, eu vou matar ele. Rafael acabou condenado a 22 anos de prisão. Atrás das grades, tentou construir a imagem de um homem arrependido. Tornou-se preso modelo, estudou, trabalhou e chegou até a ajudar financeiramente os enteados com o dinheiro recebido dentro do sistema prisional. Talvez acreditasse que o tempo diminuiria o peso do que fez. Mas, do lado de fora, Marcos crescia alimentando exatamente o contrário. Enquanto Rafael falava em recomeço, Marcos continuava preso naquela noite de 2016. O menino alegre desapareceu aos poucos. Tornou-se fechado, distante e obcecado pela ideia de vingança. Em Frutal, muita gente sabia que ele nunca havia esquecido. Nem mesmo a mãe de Rafael ignorava isso. Em determinado momento, ela chegou a alertar o próprio filho. Foge, porque esse menino vai te matar. Ainda assim, Rafael acreditou que conseguiria seguir a vida quando saísse da prisão. O que ele não esperava era que a justiça também acabaria abrindo caminho para o desfecho daquela história. Em 2026, uma reviravolta jurídica anulou sua condenação. Na época do crime, a legislação sobre feminicídio ainda engatinhava, e falhas técnicas no processo fizeram o julgamento voltar praticamente à estaca zero. Somado à superlotação do sistema prisional, Rafael acabou conseguindo prisão domiciliar antes mesmo de completar 10 anos preso. Para a justiça, ele tinha direito. Para Marcos, era como assistir ao assassino da mãe voltar a caminhar livremente pela cidade. E aquilo foi o limite. Agora com 19 anos, Marcos passou a acompanhar a rotina do padrasto em silêncio. Observava horários, caminhos e hábitos. Não era mais a raiva impulsiva de uma criança. Era algo calculado. No dia 31 de março de 2026, Rafael aguardava a atual esposa em frente a um posto de saúde no bairro Novo Horizonte. Estava parado sobre a moto quando Marcos apareceu. Não houve discussão. Não houve ameaça. Nem chance de reação. Os disparos atingiram principalmente o rosto e o pescoço. Rafael morreu ali mesmo, diante das pessoas que estavam próximas. Exatamente 10 anos depois do feminicídio de Galciane, a violência voltava a cobrar outra vida. 2 dias depois, Marcos se apresentou à polícia acompanhado pelos advogados.
Os advogados afirmaram que Marcos agiu movido pelo trauma e pela dor acumulada desde a infância. E, segundo relatos, ao se entregar, o jovem fez apenas um pedido: queria conversar com um psicólogo. Talvez porque, no fundo, aquele menino de 8 anos nunca tenha conseguido sair daquela avenida. Hoje, Marcos é tratado por muitos como alguém que fez justiça com as próprias mãos. Para outros, ele é apenas mais uma vítima produzida pelo mesmo ciclo de violência que destruiu sua família. E talvez essa seja a parte mais cruel de toda essa história, porque no final, ninguém venceu.